Vamos lá, então. Então, vamos falar do tempo, né? E a gente começa o nosso tema do tempo com... Afinal de contas, que dia é hoje? Feliz 2026 para vocês. É? E assim, hoje é dia aqui é mesmo 5 de janeiro? 6 de janeiro? Que Então, dia? O que significa essas datas, afinal de contas, né? 2026, porque essa sopinha de números? Até a gente fez, a nossa última live foi falando justamente desse reinício, né, do ano sim, 1, né, sim. finais e recomeços. Porque por mais que a gente fale, né, que esses numerozinhos são meio imposições, tá cheio de falha no meio do caminho, alguém começou a contar em algum momento, mas quem, e quando, e por quê, né, e para que Uhum. contar? Esse é o tema da live de hoje. Por que a gente conta o tempo, né? Aliás, eu acho que a gente poderia dizer que os seres humanos são meio compulsivos É. por cronologias e cômputos, né? A gente tem essa coisa catalogatória. A gente precisa Uhum. catalogar, classificar, selecionar, botar rótulos em tudo, inclusive na gente. E não É. ficaria diferente, não seria diferente com o critério do tempo, da marcação temporal, né? Afinal de contas, né, a gente vê um dia depois do outro. Essa é a forma como a nossa realidade da 3D se apresenta, né? Então, quando a Sim. gente fala do tempo, a Deixa gente eu só está complementar. preso no Peraí, peraí. tic-tac, vai lá. Ela vai na aceleração. Não, porque a gente tá com slide pra caramba, gente, não é brincadeira, mas vamos lá. E nem deu tempo de falar de tudo, nem deu tempo. Mas vamos lá. E o que está acontecendo? Só complementando o que a Anne estava dizendo, para muitos de vocês, eu acredito que para a grande maioria, se não todos, esse papel do tempo ele tá assumindo um significado diferente nas nossas vidas já há algum tempo. Não tem como a gente falar tempo, mas de uns anos para cá, muita coisa mudou dentro dessa nossa percepção, né? E muito mais do que isso, não é só a questão da percepção, é a questão da forma, é a questão de como nós estamos vivenciando e ressignificando a representação do que a gente chama de existência. A partir do momento que a gente começa a reacoplar todas essas nossas versões, todas essas nossas vertentes, como o Rodri puxou aí, falou as players, a Anne falou, vai nessa, né? Tem várias versões. Quanto mais a gente readquire consciência, né? Exatamente, do duplo quântico, que a gente readquire consciência do que nós somos e não do que nós estamos, é automático o tempo perder esse significado que foi imposto durante muito tempo para gente, durante essa vida, vamos falar dessa vida em si, né? Começa a perder esse significado. Então, essa sensação coletiva de aceleração, existe algo que hoje que é quase unânime com relação a isso, de que o tempo está passando rápido demais. Nós já sabemos que está ligado à mudança de eixo magnético, né, a todo esse readquirir de consciência, do estado. Tá mais para frente no material mulher. É? É. Eu já até esqueci. Vai, puxa esse negócio, vai. Depois sou eu que tô acelerado. A gente não muda, gente. Nada mudou por aqui. Cara, a gente fez o troço de uma aceleração, o ponto de testemunho, mas louca. É aquela coisa, mudou o ano, mas as maricotas não mudaram. A gente continua na mesma. Vai. Então, assim, por que Vai. a gente está fazendo isso, né? A gente pode ver, a gente está dizendo aqui, né? E se eu te disser que o tempo não existe? Quando a gente fala isso, para quem está lá, imerso na 3D, até as barbas, né? Vai olhar para a gente e dizer, oi? Tá doida? Mais ou menos assim. Mas é o que a Jeanne estava trazendo. A gente está se desvinculando desse tempo, né? Se desvinculando dessa linearidade. Ao mesmo tempo, a gente fica assim, cadê relógio? Eu sou uma pessoa que não olha o relógio. E toda vez que olha, ele está lá com uma hora dupla, né, pô? A gente só está só olhando o relógio para ter hora dupla. Ai. Sem falar que, assim, as perdidas do dia, né? Que dia é hoje? Então,
Outro dia eu estava aqui, que dia é hoje? Que dia é? E foi muito engraçado que ontem eu estava aqui tentando limpar a piscina, né? Tinha me livrado do monstro do pântano que estava habitando a minha piscina, e escutando, com fone de ouvido, escutando um áudio que tinha entrado, aí estava vendo um dos vídeos que estava na lista, era um vídeo do canal do Feltrin. Feltrin, um jornalista, né? Tem um canal no YouTube, recomendo, inclusive, porque ele é muito divertido. Ele faz todos os dias da semana, de segunda a sexta, ele faz a live dos coices, todo dia de manhã, né? Normalmente eu não consigo, estou trabalhando nesse horário, eu acabo escutando de noite e dou muita risada com ele. Aí, no domingo, em pleno domingo, e ele, tudo bom, pessoal, voltamos finalmente na primeira semana cheia de 2026, hoje, segunda-feira, primeira segunda-feira de 2026. Essa é segunda-feira? É segunda-feira mesmo? Eu fiquei naquela assim, nossa, já é segunda-feira, como passou o tempo? Aí daqui a pouco alguém corrigiu ele, que não era segunda-feira, era domingo. Eu tô tão desvinculada do tempo que eu achei que era segunda-feira. Eu embarquei na dele. E aí eu dava muita risada, porque, gente, o que nos faz estar preso dentro desse que dia é hoje, que dia é hoje? São os nossos compromissos da 3D. E quando a gente se afasta disso, seja por que for, eu não tenho aquele compromisso de estar no trabalho, tal horário, fazendo alguma coisa, né? Os compromissos assumidos, as obrigações que a gente acaba se perdendo realmente do tempo. Isso é muito bom. Eu fiquei tentando me lembrar se eu era assim antes. E eu acho que não. Eu acho que eu era mais vinculada a saber que dia é hoje, né? Então, eu vejo isso como não como um desligamento, mas como uma evolução. Tá? Então, quando a gente fala muito desse tempo cronológico, esse tempo marcado, esse tempo do calendário, é essa coisa, é o tempo que rege a rotina, é o tempo que organiza a vida, mas às vezes é aquele tempo que nos é roubado, né? Organiza, mas é um tempo em que a gente está entregando para outra coisa, um tempo de subsistência, um tempo de produtividade, que não é legal também, né? Mas, assim, os nossos ciclos nessa 3D, tá nessa. É quando nasce, trabalha, produz, envelhece, e a gente fica lá acumulando tempo. E pior, isso faz parte tão grande da programação que a gente precisa se enquadrar nessas faixas, nessas fases. A gente tem que envelhecer, a gente tem que, né? Por quê, gente? Por quê? Né? Isso é muito doido, tá? Então, a gente traz isso. Mas e se a gente disser que o tempo não existe? E o tempo não existe se a gente vive o agora, né? Então, a Keila está dizendo que é o tempo que nos escraviza. O tempo nos escraviza se a gente permite, né? E a dica que a gente quer dar é justamente como é que a gente foge dessa escravização do tempo, como é que a gente pode usar o tempo a nosso favor. Para quem era fã de Harry Potter, vocês devem lembrar do giratempo, né? Pega daí. Hermione com aquele cordão. Eu tenho cordão! Eu tenho! E era vira-tempo. Olha, gente, falou de Harry Potter. Passa aí os slides pra gente. Falou de Harry Potter. Vamos lá. Não, e ela usava. E aí vem essas perguntinhas aí que a gente deixa para vocês, para nós levarmos durante a live, que é: e se o tempo não for exatamente o que nos fizeram pensar? E se ele não for natural? E se ele for um sistema criado, mais uma formatação para que a gente se enquadre, uma tremenda de uma caixa e a maior delas, né? Aquela que engloba todas as outras. Uhum. Eu vejo o tempo dessa forma. O tempo é aquilo que está onde tudo está contido, né? Ele está ali, o tempo é o Senhor, né, que rege. Então, o que a gente vai fazer hoje? Sabe aquela coisa de chutar todos os lados da caixa e pá! Né? Quando você faz aquela surpresa do bolo. Então, hoje a gente vai desmontar qual é a nossa proposta. E é assim que a gente entra 2026, metendo literalmente o pé na porta. Nós já tínhamos falado que íamos fazer isso, então aqui a gente vai na prática. E a primeira live do ano é sobre isso. A gente vai chutar todos esses lados da caixa. E só para deixar claro que a gente sempre esquece, essa foi uma pauta trazida pelo nosso clube de membros. Os nossos membros, os nossos amiguinhos é que nos faltaram. E a nossa querida Bia levantou essa bandeira. Isso aí. Então é o que a gente vai fazer. A Bia, e quem mais? Teve mais alguém? Teve. A Débora também falou e o povo veio na...
Teve mais alguém que ainda pensou justamente para a gente fazer esse link. Daqui a pouco a gente lembra quem foi mais. Isso aí. Então, a gente vai abrir esse portal juntos. A marcação do tempo, a marcação do tempo sob as óticas histórica, científica, espiritual e simbólica. Isso. Vamos fazer um apanhado geral, deixando bem claro que essa live vai ser bipartida, porque nós não vamos terminar hoje, não deu, né? Vocês podem aí se perguntar sobre, não vão falar do calendário maia, não vão falar do calendário chinês, tem outras coisas para nós abordarmos, o tempo fantasma, isso vai ficar para a próxima. Tá? Sim, tem bastante coisa. Inclusive, a Vânia Temporina era uma pessoa realmente muito interessante para a gente trazer para falar que legal. sobre o calendário maia, ou, na verdade, né, o sistema dos 15, Tzolk'in, porque realmente isso aí é um mundo totalmente diferente que se abre. A gente resolveu nem falar do calendário maia, realmente por falta de tempo hoje, porque quando a gente abre uma portinha nisso aí, é um mundo todo que vem junto. Então, a gente optou por deliberadamente não falar disso, para dar uma visão mais geral. Mas vamos ver se a gente consegue falar com a Vânia assim, porque é um assunto que eu adoro. O calendário maia é uma live, né? É uma live de calendário maia. E até, talvez várias. Simplesmente. Beijo, Mônica. Mônica está aqui. Beijão. Eu não estou vendo aqui a parte do... Manda aí, vai. Então, acho que esse aqui era o que tu estava falando, né? Tá. Por que é importante a gente falar de tempo agora, né? Porque agora está assumindo um significado diferente. Mais do que isso, ele entra não como uma forma de limitação, mas de ressignificação do que a gente pode fazer com o nosso tempo em nosso favor, em nosso benefício. Porque quando eu comecei a falar, lembra do vira-tempo da Hermione? Porque esse é um recurso que a gente pode fazer, é um recurso que a gente pode utilizar. Né? Eu era uma pessoa que estava sempre atrasado, que eu deixava tudo sempre para a última hora. Agora, o tempo se estende, ele literalmente se alonga quando eu preciso que ele se alongue. E as coisas ganham tempo, ganham espaço para que elas aconteçam. Então, o nosso tempo linear, ele é extremamente elástico. Né? Por mais que a gente fique presa dentro dos minutos, segundos, dias, meses e anos, essas convenções, elas não são absolutas. E o tempo é muito fluido. Existe muita elasticidade nesses conceitos e a gente pode utilizar e a gente pode manipular isso. Né? Aliás, assim, quem é reikiano já deve ter ouvido falar disso, né? Porque o reiki, uma das coisas que a gente aprende é justamente fazer o tempo fluir diferente. Então, na verdade, quando a gente expande a consciência e a gente ultrapassa essa barreira da linearidade como uma prisão, a gente consegue fazer isso. Né? Então, a gente foge dessa loucura de estar atrasada, de estar sem tempo para nada, e na correria, e ao mesmo tempo, relógio, agenda, notificação, é prisão, né? É prisão. Eu sou daquela assim, eu tenho agenda do celular, agenda de papel, não uso nenhuma das duas. Aliás, eu tenho que estou aprendendo a usar para os compromissos profissionais, eu estou botando na agenda online, porque senão, eu já digo, me avisa, porque eu vou esquecer. Mas é esquecimento mesmo, né? Aí já é outro problema. Bendita era digital, porque até com a agenda online a gente é rebelde, né? Mas é o que salva. Isso aí. Olha, Lidy. Boa noite, Lidy. Olha, Lidy, linda. Vamos lá para o próximo. Sensação coletiva de aceleração. É o que a gente está dizendo, né? A mudança de eixo, muitos estímulos contínuos, uma imersão profunda em telas e a aceleração da tecnologia em um movimento que não conseguimos acompanhar. O que isso causa? O que ocasiona? São duas vertentes aí que a gente pode pegar. Né? A questão é muito sério isso, muito grave, o que nós estamos assistindo com relação à finalidade dentro do sistema. Filhos, netos, né? Essa geração que já nasceu com as telas de 1994, onde surgiu a internet, e a gente coloca uns 10 anos para frente para ser boazinha aí, né? A gente vai para 2004, onde a coisa se intensificou. Pelo menos saindo da internet de escada, né? Exatamente. E dali, esse crescimento exponencial dessa exposição às telas. Até nós, né? Assim, numa necessidade, a questão não é a internet em si, é o que você faz com a internet.
né, que, assim como a inteligência artificial, que chegou aí com tudo numa aceleração absurda, é o que você faz com isso, com as ferramentas que te entregam. Né? É a finalidade. E só que essa finalidade em si, da tecnologia utilizada dentro da formatação, é justamente para sequestrar um tempo que poderia ser gasto dentro de um autoconhecimento, dentro de um autoaprimoramento, dentro do olhar para si próprio, e cada vez mais as pessoas se prendem em telas para olhar a vida do outro, para se entreter, não que a gente não deva, né, fazer também aquele papel de dar uma distraída, mas tem tantas coisas tão boas para se fazer que não é ficar preso em tela e vendo uma lixarada. Eu não sei vocês, mas o meu Instagram, ele tá num lixo só. Assim, tem horas que dá agonia, e querendo ou não, pelo trabalho que a gente desenvolve, pela jornada que nós estamos aqui, de portadoras de mensagem, a gente precisa, né, dessa ferramenta, porque senão a gente não estava aqui com vocês. Mas, mesmo assim, quando nós olhamos para essa questão do sequestro do tempo, né, de olhar e ver o que fazem com o que fizeram de nós, o que os nossos jovens, o que as nossas crianças em si estão aproveitando dessas tecnologias, qual é a forma de utilização e da perda de tempo com isso. Então, essa sensação coletiva de aceleração também diz respeito a horas e horas gastas que se tornam muitas vezes inúteis diante daquilo que nos é apresentado com tanto lixo eletrônico. Né? É bem isso. O Rodrigo tá te dando a dica aqui, ó. Usa o não tenho interesse. Eu faço isso direto no meu YouTube. Eu também. Aí o meu YouTube tá apresentando assim, selecione alguns vídeos que você tem interesse, que ele não sabe mais o que me indica. Eles fizeram isso agora comigo. Eles fizeram isso. Apareceu essa mensagem também para mim, porque eu vou lá, não tem interesse, não tem interesse, não tem interesse, é o tempo todo. Isso aí, coisa boa. Vamos lá. E realmente a gente precisa ter vigilância, porque as redes sociais, elas ativam o sistema de recompensa e a gente fica viciado, né, em dopamina, e a gente não se dá conta disso. Tá? Então, realmente, é uma coisa que a gente precisa estar vigilante, e senão, realmente, assim, isso eu acho que talvez seja a grande armadilha para o nosso tempo fluir, escorrer por entre os nossos dedos. Realmente, a gente precisa estar ligado. Isso aí. E aí, o que é um calendário?